Bom, já Tarcísio de Freitas, a gente está falando que Lula não defende a anistia, vetaria a anistia. Quem está com a bandeira da anistia é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pode vir a ser, inclusive, o concorrente do presidente Lula no ano que vem. Bom, qual é a novidade em relação a Tarcísio de Freitas? Ele foi às redes sociais ontem e colocou lá: a história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país. Ele resgatou um discurso dele em uma manifestação na Avenida Paulista em abril para sair em defesa dos condenados do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Vamos lá. Começo com você agora, Josias. Esse discurso do Tarcísio na Avenida Paulista que ele usa para sair em defesa da anistia, né, e diz que só o perdão e a anistia que podem trazer paz ao Brasil. É isso? Não, não é isso, Fabiola. Você sabe que há no Brasil um personagem que é muito respeitado, é um historiador, estudioso das erupções políticas do país, que é o Carlos Fico. Ele fez as contas. Entre 1889 e 2023, houve 14 sublevações no Brasil. 7 tentativas fracassadas de golpe e 7 golpes bem-sucedidos. Então, estamos falando aí de pouco mais de 130 anos. E a última foi agora, está incluída nessa conta, 14 sublevações. E o Fico diz, Fabiola, que sempre que as tentativas de golpe fracassaram, houve anistia. Então, uma historiografia como essa, tão apinhada de anistias, mostra que esse perdão, que não se confunde com pacificação, esse lero-lero, esse discurso flor de laranjeira, mostra que a anistia é o problema e não solução. Então, nós precisamos começar a responsabilizar as pessoas que se envolvem em sublevações antidemocráticas. Não é possível que o país continue providenciando impunidade. É preciso que golpe passe a ter consequência no Brasil, que os golpistas sofram as consequências pelos seus atos. Então, o problema não e o Tarcísio de Freitas tem toda a razão, sempre houve anistias, a história está aí repleta de exemplos de anistias, mas esse é o problema. Esse é o problema que nós precisamos superar. De resto, Fabiola, nós estamos falando de um personagem, aquele que o Ministério Público chama de chefe da organização criminosa, chefe desse complô golpista que se materializou entre 2022 e 2023, desaguando ali no 8 de janeiro de 2023. O chefe dessa organização criminosa, o Bolsonaro, ele viveu abstraindo o período em que ele foi parlamentar, 28 anos, quase 3 décadas de parlamentar, e ele lá cometeu atrocidades que invadiram o Código Penal, sempre foi tratado como se fosse um ser inimputável. Mas vamos esquecer os 28 anos de mandatos sucessivos que o Bolsonaro usufruiu na Câmara. Já
flertando com a criminalidade. Ele viveu 4 anos de uma presidência em estado crônico de criminalidade. Crônico. E foi assegurado a ele a impunidade absoluta nesse período. Havia lá um procurador da República, o Augusto Aras, que não se animou a mostrar ao Bolsonaro o valor da legislação penal. Não se animou a processar o Bolsonaro. Então, ele viveu realmente um período de anistia plena. Então, o problema do Bolsonaro, o problema do país não é anistia, né? Há um excesso de anistia, o problema é a falta de punição, e o problema do Bolsonaro é a ausência de punição. Então, é preciso que o Bolsonaro seja confrontado com os seus atos, que ele comece a pagar por alguma coisa. Passou a pandemia com toda a sua irresponsabilidade, passaram todos aqueles atos que em que ele conspirou contra a democracia durante o mandato, o questionamento a urnas que deram a ele uma carreira tão longeva na política, né? Então ele conspirou até contra a lógica, né? Então esse personagem precisa ser punido e não anistiado. Então o problema do Brasil é o excesso de anistia, e nós não podemos contemporizar com a hipótese de uma nova anistia, e o problema do Bolsonaro é a ausência de punição. Então, esses dois fenômenos não combinam com as declarações do Tarcísio de Freitas. Ele tem razão, tem muita anistia no Brasil, está na hora de parar. E está na hora de impor ao criador do Tarcísio um encontro com a lei. Esse encontro já estava marcado há muito tempo e não se pode adiá-lo mais. Muito provavelmente, até o dia 12, se tudo correr como programado, o Bolsonaro será condenado a muitos anos de cadeia. E é preciso garantir que esta condenação seja efetiva, que ela realmente aconteça, e não costurar uma anistia antes mesmo da proclamação da sentença. Isso não faz nexo. Então, o governador, em parte, tem razão, Fabíola, quando ele contabiliza as anistias que infestam a história brasileira. Mas esse é o problema. Nós precisamos acabar com isso. Na coluna da Mônica Bergamo de hoje, ela traz inclusive as informações em relação ao Tarcísio, de que ele jantou com Silas Malafaia, que, como a gente sabe, é um dos líderes aí da direita, não exercendo a política ali no Congresso ou em algum cargo, mas é ele que faz uma grande articulação, e isso foi, inclusive, revelado no que foi divulgado do celular do Bolsonaro recentemente pela Polícia Federal. Bom, tem essa articulação de Tarcísio com Silas Malafaia, mas quem conta essa história é a própria Mônica Bergamo. Como é que você tem visto essa defesa que Tarcísio faz da anistia? O que será que ele conversou com Malafaia e o que ele vai fazer lá no ato do 7 de setembro? Primeiro, eu queria só fazer um pouquinho, Fabíola, uma observação sobre esse discurso do governador Tarcísio, porque ele mistura várias anistias e os contextos são completamente diferentes do que a gente vive hoje, né? Ele fala da intentona comunista, a intentona comunista foi em 1935, e os líderes da intentona comunista foram presos, entre eles Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes foi preso, a mulher dele foi entregue à Gestapo, a Olga. Ele ficou preso 9 anos e a anistia ele foi dada em 1945, quando acabava a ditadura do Estado Novo no Brasil, né? Então é um contexto completamente distinto e diferente. E o Prestes ficou 9 anos preso, não só ele, outros presos, considerados presos políticos. Então, a anistia que foi dada no fim da ditadura, quando a ditadura brasileira, implantada em 1965, já caminhava para a sua decadência, ela foi uma anistia dada muito mais para proteger os militares do que criminosos, né? Ou seja, ela foi dada para proteger militares criminosos sob o pretexto de fazer uma conciliação no país. Era uma conciliação que previa o perdão à ditadura. E depois de anos e anos foi dada, em que pessoas foram presas, mortas, torturadas, né? Aí quem sobreviveu recebeu ali uma anistia no fim daquela ditadura. Nós não estamos vivendo um fim de uma ditadura, nós estamos vivendo em plena democracia, né? Os criminosos que estão sendo julgados por um Supremo Tribunal Federal indicado, todos os seus magistrados foram indicados por presidentes eleitos, até o Alexandre de Moraes
porque o Michel Temer era o vice-presidente eleito que tomou posse. Então, todos foram indicados em democracia, a democracia, as instituições estão funcionando e crimes estão sendo julgados e serão punidos. Não é uma ditadura que está perseguindo, por mais que se tente emplacar essa narrativa, uma ditadura que está perseguindo pessoas implacavelmente. Não, é uma instituição, a justiça, julgando quem cometeu o crime. Então, eu acho que ele vai misturando um pouco essas anistias em momentos históricos que são totalmente diversos daqueles que a gente está vivendo hoje, né? Não sei se o Josias concorda comigo, mas eu acho que é Sem nenhuma completamente dúvida. diferente o que nós estamos vivendo hoje de anistias dadas quando ditaduras caíram, né? Não, isso é muito importante você trazer, né, ô Mônica, para os fatos, porque as pessoas perdem a memória ou não se lembram disso. E aí o que fica valendo é esse discurso que eles fazem, né? Como se o Brasil estivesse agora. Eles usam esse discurso direto, como se o Brasil estivesse vivendo uma ditadura, como se aqui não houvesse liberdade de expressão, né? É esse o discurso que eles fazem para essa anistia, né? E é muito importante pontuar, principalmente para quem viveu a ditadura militar, sabe bem o que foi aquela época. Sim. A conciliação numa democracia vem pelo voto, né, Fabiola? Chega a eleição, o povo brasileiro decide quem vai ser oposição, quem vai ser situação, quem vai ser governo, e aí a situação, desculpa, se acomoda, nós não estamos saindo de uma ditadura. Mas, enfim, sobre o Tarcísio e o Malafaia, sim, jantaram, eles não estavam rompidos nem afastados, mas o Malafaia estava criticando muito o Tarcísio, dizia que o Tarcísio era omisso, porque não falava da anistia, não criticava Alexandre de Moraes. Então, agora eles estão aí, o Malafaia elogiando bastante ele, dizendo que ele está tendo uma postura maravilhosa, e que vai, inclusive, o Tarcísio confirmou presença no 7 de setembro, né? Sendo que no último ato, em agosto, você se recorda, ele não foi, a Michelle não foi, nenhum governador apareceu no palanque, o Malafaia estava lá um pouco isolado na Avenida Paulista, né? Bolsonaro preso, a Michelle estava no norte do país, o Tarcísio foi fazer uma cirurgia eletiva, ele poderia escolher o dia, escolheu bem o dia da manifestação, outros governadores não apareceram, politicamente muito esvaziado o ato do começo de agosto, mas agora não, agora vai ser um ato com mais musculatura política. O Tarcísio vai, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, segundo Malafaia, também confirmou, Michele Bolsonaro confirmou, governador de Minas Gerais, o meu Zema vem, governador de Santa Catarina vem, então vai ser um ato mais forte aí, vamos dizer, neste momento em que, sim, na Câmara, eles conseguiram reunir a maioria dos líderes para tentar aprovar essa anistia, Fabiola. Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais sobre esse ato do dia 7 de setembro, né, marcado aí para esse final de semana. Mas eu queria só focar um pouco mais nos projetos da anistia, que daqui a pouquinho a gente vai receber um advogado. E eu queria tocar até na nossa manchete principal do UOL, que fala do que está em jogo lá no Congresso brasileiro. Eles estão procurando saídas para que o projeto da anistia passe. A gente está falando aí sobre a briga política neste momento, né? A briga política entre Lula e Tarcísio. Lula diz que a anistia é um horror para o Brasil, óbvio que ele fala isso. Tarcísio fala, óbvio, o contrário. Mas no meio desse caminho tem essa proposta do PL para ampliar a anistia, esbarrando em entraves nos três poderes. Uma minuta elaborada pelo líder do partido inclui uma reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. Josias, explica pra gente essa história. Esse é o primeiro texto da proposta de anistia que vem à luz, né? O texto do PL foi exibido ali pelo Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, aliás, ligado ao Silas Malafaia, um pastor também. E esse projeto é um escândalo, né? Se a anistia fosse um filme, ia se chamar O Exterminador do Futuro. No filme original, todos devem se lembrar, o Schwarzenegger é enviado ao passado para matar a mãe de um líder revolucionário que incomodava muito o governo no presente. Então, se o inimigo não nascesse no passado, o problema deixaria de existir no futuro. Essa proposta de anistia do PL segue a mesma lógica. A ideia é matar pela raiz as sentenças já proferidas, as condenações que estão por vir no Supremo, e o projeto atrasa o relógio até 2019. Então, manda para o arquivo morto os inquéritos sobre fake news, milícias digitais,
Então, a ideia é exterminar no passado as investigações usadas pelo Alexandre de Moraes como incubadoras para esses processos que está agora, por exemplo, o processo da trama golpista. Se você extingue esses processos lá no passado, os problemas criminais do Bolsonaro, dos cúmplices dele, vão para o beleléu, deixam de existir. Então, a proposta dos sonhos do bolsonarismo, essa proposta, ela perdoa todos os que tenham sido ou estejam sendo ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados por crimes variados. Aí a lista inclui o complô golpista do Bolsonaro, o atentado à soberania nacional do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, passa pelo custeio de acampamentos ali em porta de quartel, pelo quebra-quebra do 8 de janeiro, tudo. Então, a falta de limites do bolsonarismo ultrapassou todos os limites, inclusive os limites do Centrão, porque esse projeto apaga todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra esses anistiados. Então, o Bolsonaro, que hoje faz ali o papel de dodói, entristecido, ele voltaria a ser um presidenciável imbrochável, estalando de novo, e, evidentemente, isso não interessa ao Centrão, né? O Tarcísio de Freitas estendeu a mão para essa facção pró-anistia, ele está descobrindo que o bolsonarismo, que é o braço, o tronco, a alma, né? A sorte, Fabiola, que isso não tem chance de passar. Nesse formato, não imagino que a Câmara aprove. Sou pena de daqui a pouco todos os malfeitores se reunirem para mandar um novo Schwarzenegger lá para o passado, com a missão de voltar 525 anos na história, aguardar na praia ali pela chegada das caravelas e matar o Cabral, o Pedro Álvares Cabral, para acabar com todos os crimes, todas as punições que ocorreram no Brasil desde a chegada das caravelas. É um absurdo, não creio que isso vá passar, mas dá uma ideia do que pretendem os bolsonaristas e o Bolsonaro.